Muito bem, Shalom Lekulan. Shalom Lekulan significa Shalom para todos. Shalom Lekulan Yeshua Elohim. Que a paz de Yeshua, que a paz de Jesus esteja convosco. Eu quero falar sobre uma temática, sobre Yosef, sobre José, na continuação da paraxá de Vayeshev, e continuou a viver. A temática é o seguinte: como que Yosef, José, conseguiu manter a mitzvah, obedecer a mitzvah do quarto mandamento, que é a guarda do sábado, no Egito, na condição de escravo. Talvez para muitas pessoas isso pode ser contraditório ou até um paradoxo. Por quê? A mitzvah, o mandamento da guarda do sábado, aparece em Êxodo, em Shemot, capítulo 20. E como que José ele guardava o Shabat, lá em Bereshit, em Gênesis, se não aparece o Shabat em Sefer Bereshit? Mas eu vou mostrar para vocês nas entrelinhas, nos Targumins, à luz da Torá, à luz dos nossos sábios, que antes mesmo da criação, o Eterno ele já havia criado o Shabat, ele já havia criado a Torá. O Eterno ele já havia planejado como que seria esse Olá Hazé, entendeu? E também o Olá Mabá, que é o mundo vindouro. Vamos então para o nosso shiur de hoje, esse pequeno estudo, e explicar para vocês como que José manteve a mitzvah, o mandamento da guarda do sábado, do Shabat, no Egito, em um lugar que de nível espiritual era muito caído. Bom, para quem não sabe, José ele estudou 14 anos com seu pai, Yaakov, na Yeshivá, ou na Beit dos filhos de Noa, de um dos filhos de Noa. Ele aprendeu muito a Torá. Para quê? Ele se preparou para encarar energias negativas do Egito. Por isso que ele se tornou o governador do Egito, porque ele não apenas governou o Egito, ele conseguiu governar todas as suas inclinações. E ele é, assim, um tzadik. Vamos começar por aqui, então. Primeiramente, parece tão paradoxo. O sábado aparece em Êxodo 20. E como que você vai falar sobre a guarda do Shabat em Sefer Bereshit? É muito simples. Eu vou explicar isso para vocês. A primeira coisa é que Shaul Shahalim, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos romanos, preste bem atenção, essa carta ele escreveu aos romanos. Por quê? Em um pano de fundo histórico, quando a igreja, a Calarra, a comunidade messiânica, foi instalada em Roma, muitos romanos se achavam donos da razão. Gregos também, porque tinha muita filosofia grega, romana, naquele local, geograficamente falando, na Calarra messiânica. E muitos recém-convertidos, a Machia, a Yeshua naquela época, estavam debatendo, talvez com muitos professores, né, ou discípulos de Yeshua, pós a morte e a ressurreição de Yeshua, na Calarra de Roma, ou seja, na igreja, né, falando assim, na igreja de Roma, debatendo sobre a filosofia grega e romana. Na verdade, Roma não tem identidade própria. Nossos sábios dizem que Roma sempre copiou a religião de todas as nações. Roma não tem uma religião, não tem uma identidade própria. Ela copia todas as nações. O que acontece? Então, Paulo ele escreve aos romanos dizendo o seguinte: olha, aos judeus foram confiados os oráculos, os segredos e as camadas mais profundas da Torá. Então, se você quer aprender a Bíblia, a Torá, principalmente o Novo Testamento, você tem que procurar um judeu, um rabino, uma pessoa de confiança que ensine você o hebraico, a Torá e os mandamentos com uma lente judaica, não com uma lente romana. Você me entende? Então, vamos ao estudo de hoje. Olha só, primeiro José ele estava no Egito.
O Egito, ele tem vários significados etimológicos, assim, espiritualmente falando. Há pessoas que estão presas no Egito espiritual de hoje. Há pessoas que trabalham em vários trabalhos. Não é errado trabalhar, é um mandamento você trabalhar. Mas muitas pessoas, elas trabalham por obsessão, ostentação, até mesmo sem precisar. A pessoa que trabalha tanto, ela acha que ela cria em volta de si uma barreira de proteção. Na verdade, ela cria uma fortaleza e ela se torna cativa desse trabalho, nessa própria fortaleza que ela criou para se proteger. Ela se torna cativa desse trabalho. Então tem muitas pessoas que hoje em dia não conseguem guardar o sábado, porque é tanto trabalho que a pessoa não consegue mais guardar o sábado. Eu não vou mais guardar o sábado porque eu estou trabalhando, eu preciso. E às vezes nem precisa. E Hashem, o nosso Deus, ele garantiu que quando nós obedecêssemos, né, os mandamentos dele, a nossa parmassá estaria garantida, ou seja, o nosso ganho, o nosso dinheiro, o nosso sustento. Então a guarda do sábado também é um teste, é uma akedá, é um tribunal para aqueles que querem obedecer os mandamentos de Deus. Então a guarda do Shabat foi uma akedá, um teste para Yosef, para o filho de Jacó, José, no Egito. Hoje não estamos mais no Egito. O Egito fisicamente existe hoje, mas não estamos mais presos, né, ao Egito. Mas existe uma galut, um exílio, um Egito espiritual que escraviza muitas pessoas nesse mundo, que é um Egito espiritual. E essa galut, esse exílio, coloca desculpas para não cumprirmos, né, as mitzvot, os mandamentos do Eterno e a guarda do Shabat. Bom, primeiramente, José estava no Egito. A palavra para Egito no hebraico é Mitzraim, que é a palavra hebraica para Egito, que significa fronteiras e estreitos. Do nível espiritual, a jornada do Egito é uma jornada das fronteiras que nos limitam. Yosef, ele é o arquétipo de Jesus, ele é o arquétipo de Yeshua. E ele tem caracteres ou características messiânicas. Como eu expliquei para vocês, os nossos sábios dizem que Yosef estudou 14 anos com seu pai Yaakov na Yeshiva de um dos filhos de Noa. Por isso, Yosef ganhou a túnica de várias cores, porque aquela túnica era uma representatividade da condição espiritual que José alcançou para vencer todas as inclinações do mal no Egito. Quando José ele governa no Egito, ele não só governa o Egito, ele governa toda a inclinação do mal do Egito. Entendeu? Uma coisa é você sair do Egito, mas o Egito continuar no seu coração, na sua kavaná, no seu coração. Então, José, ele é um tzadik e ele consegue obedecer os mandamentos mesmo na condição de escravo, e ele se torna um gadol tzadik, obedecendo a Torá e os mandamentos de Deus no Egito. E até parece ter um paradoxo, né? Porque muitas pessoas vão perguntar assim, como que José ele conseguiu observar, guardar, obedecer a mitzvah do quarto mandamento, que é o Shabat, no Egito, sendo que as luchot quer dizer as duas tábuas de pedra, que eram pedras de safira, foram entregues a Moshe Avino, revelado, na verdade, a Moshe Avino, lá em Sefer Shemot, Êxodo 20, que diz, lembra-te do dia do Shabat. Porém, o Shabat está codificado nas entrelinhas da Torá. Desde os primórdios de Gênesis, o Shabat está codificado na Torá. Desde os primórdios, a guarda do Shabat já existia. Vamos então começar por aqui. José, ele guardou o sábado.
ele obedeceu o sábado. Em Sefer Shemot diz, lembra-te do dia do sábado. Os nossos sábios dizem que José guardava o Shabat no Egito. Isso aqui é uma prova em Sefer Bereshit 42:16. Nas entrelinhas, o Talmud, no Tratado de Bereshit Rabá 94:3, diz que Iosef, ou seja, José, observou o Shabat no Egito. Bereshit Rabá 9:2,4, essa é a fonte. Olha só o que diz o texto. Sefer Shemot 16:5, que diz assim, ó, e será no sexto dia que eles se prepararão. Aí o texto, ele diz o seguinte, em Gênesis diz o seguinte, que matar um animal e prepará-lo, a palavra preparar traz alusão à véspera de Shabat, de sábado, sendo escrito aqui, preparar em um outro lugar, em Êxodo 16:5, e será no sexto dia que eles se prepararão. Em relação a Iosef, a José, é confirmado que ele obedeceu a mitzvah da guarda do Shabat no Egito. Quando Iosef, ele viu Benjamim, que é um dos seus irmãos, chegar no Egito com o resto dos seus irmãos, ele ordenou, traga os homens para a minha casa, mate os animais e preparem a carne, pois eles jantarão comigo à tarde. Sefer Bereshit 43:16. Os nossos sábios entenderam que a preparação descrita neste versículo é a preparação da sexta-feira para as refeições do Shabat, ou seja, o Seder de Shabat, o jantar de Shabat. Olha só que interessante. E olha só, os nossos sábios continuam dizendo que em Bereshit Rabá também afirma que a palavra preparar é equivalente, invariavelmente, usada com os preparativos para o Shabat. O uso da palavra preparar aqui prova que José obedeceu a mitzvah do sábado antes de ter sido legislado para o povo judeu. Olha que legal isso aqui. Agora vamos aqui entender o significado místico da Torá sobre os mandamentos de Deus. Como que a Torá, os mandamentos, há pessoas que dizem 10 mandamentos, decálogo, na verdade, são 613 mitzvot. Os 10 mandamentos é a espinha dorsal dos 613. Olha só o que a introdução do Sefer Zohar diz. Venham, veja, o santo bendito seja, quer dizer, o Criador, o Eterno, o Clemente, o nosso Salvador. Ele criou o mundo usando a Torá. Isso foi explicado no versículo, no Passuca. Então, eu estava com ele como um aprendiz. Olha só que interessante isso. E eu era diariamente do seu deleite. Isso aqui trata-se do Mashiach, porque o Mashiach, ele é o arquétipo da Torá. E a Torá é o caráter do Eterno, é de Mashiach. Provérbios 8:30, a árvore da vida. Ele olhou para a Torá 1, 2 e 3 vezes. Na quarta vez, Dalton, ele se dirigiu a eles, eventualmente, e ele usou a Torá para ensinar os filhos dos homens a não serem enganados e como estudar a Torá corretamente, como está escrito. Então ele viu e declarou, ele estabeleceu, investigou e ele disse ao homem. Isso está escrito em Jó 28, 27 e 28, capítulo 28, versículo 27 e 28. O santo bendito seja ele, olhou para a Torá antes de trazer as suas obras à realidade.
Olha o que diz o Midrash Rabbah. O Eterno Deus olhou para a Torá e criou o mundo. O homem olha para a Torá e sustenta o mundo. Isso aqui está no Zohar. Muito forte. A primeira palavra da Torá em Bereshit é um acrônimo para Beit Reishit. Os dois primeiros nomes, ou seja, da segunda letra do alfabeto hebraico, Beit representa o número 2. Isso quer dizer que o mundo foi criado por causa de duas coisas. Que legal, hein? Bom, a Torá, Provérbios 8:22, e o povo de Israel, Jeremias 2:3. O Passuco, versículo de Mishlei, Provérbios 8:22, abre uma nova versão da Parashá Pessoá, na qual a própria Torá fala conosco diretamente para explicar sua posição da suprema importância no esquema da criação de Deus. Hashem me criou no início do seu derek, do seu caminho. Olha só o que diz agora os nossos sábios. 7 coisas foram criadas antes que o mundo fosse criado. Primeiro, a Torá. Segundo, a Techuvá, arrependimento. O Gan Éden, o Jardim do Éden. O Geinon, o Trono da Glória. O Templo Sagrado. E o nome do Mashiach, tratado de Pessahim 5:4a. Ou seja, se a Torá ela foi criada antes da criação, o sábado existe antes da criação. Então daqui nós aprendemos que não só José, mas desde os nossos ancestrais, povo judeu, os nossos patriarcas, Adão e Eva, guardavam o sábado. E é por isso que Jesus em Yeshua, ele vai dizer lá na Brit Hadashah, eu sou o Senhor do sábado. Porque ele é o caráter da Torá. Que Hakadosh Baruch Hu vos abençoe e tenhamos um Shabat com muita brahá, com muita luz e com muita energia para nossas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e deixa o seu comentário e a sua opinião, que é muito importante.